Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o podcast Embasado Opinião e o tema de hoje é vacina. E se você vive no mesmo Brasil que eu, você deve ter recebido a notícia que o Ministério da Saúde recomendou suspender a vacinação para jovens entre 12 e 17 anos em todo o país. Mas por que tal recomendação a essa altura do campeonato? Bem, vamos do começo. A primeira vacina, ela vai ser criada lá no século XVIII pelo médico e naturalista britânico Edward Jenner e foi desenvolvida para frear a varíola, que já atormentava a humanidade há mais de 3.000 anos. Grandes nomes da história, como o faraó egípcio Ramsés II, a rainha inglesa Maria II e o rei francês Luís XV, tiveram essa doença, que matou milhões de pessoas ao longo da história da humanidade. E a sacada do Edward foi no mínimo genial. Ele observou que pessoas que contraíam a varíola animal tinham reações menos agressivas que a varíola humana e decidiu então inocular versões mais brandas do vírus animal em humanos, para que o corpo pudesse gerar os anticorpos necessários para a doença. No período, não havia um comitê de ética que regulasse esses experimentos, então o Edward testava em todos à sua volta, inclusive em seus filhos, e foi a partir dele que foi possível diminuir a contaminação por varíola e desenvolver métodos mais refinados na produção de vacinas. No dia 16 de dezembro de 2021, poderemos comemorar exatos 42 anos da erradicação total da varíola no mundo, e isso graças à vacina. E como eu disse, o método do Edward foi aprimorado, mas a base continua a mesma para a fabricação de outras dezenas de vacinas. Um vírus morto ou uma versão mais fraca é inoculado em nosso corpo para que nosso sistema imunológico possa criar anticorpos contra aquele vírus, para quando, caso venhamos a contrair a doença através do vírus, nosso corpo já esteja preparado para se defender. E agora você pode estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com o nosso Ministério da Saúde? Muita coisa, meu amigo. Sabemos que desde o início da pandemia, os ditos técnicos da saúde do nosso governo, cujo chefe é o presidente, não seguem muito as normas e protocolos científicos para controlar o novo coronavírus. A CPI vem nos revelando inúmeras transgressões e desleixos na distribuição de materiais para combater a pandemia, como também na compra de vacinas. Mas parecia que o início da vacinação em vários estados e com o ritmo de mortes e contaminações caindo, fruto de uma campanha um pouco desajeitada do Ministério da Saúde, mas que o SUS conseguiu contornar e colocar nos trilhos, o presidente tinha aceitado seguir no mínimo esses parâmetros da ciência e deixaria ao menos os estados trabalharem e vacinar a população. Mas parece que a emoção e o autoritarismo do presidente falaram mais alto novamente. No dia 15 de setembro, a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid decidiu rever as recomendações de vacinação nos adolescentes e permitiu que apenas aqueles com comorbidades continuassem a receber a primeira dose da vacina. E mesmo com a autorização da Anvisa, que recomenda e permite a primeira dose da Pfizer nesses grupos, a nota emitindo a suspensão foi promulgada. A suspensão não foi muito clara e alguns estados e cidades não aderiram à suspensão recomendada do Ministério da Saúde. Na nota técnica, o Ministério diz que a OMS não recomenda a vacinação desses grupos com as vacinas em circulação. No entanto, sabemos que isso não é verdade. A OMS diz que o grupo de idosos deve ser prioridade na vacinação e os adolescentes só devem ser vacinados quando todo o grupo de idosos já tiver totalmente imunizado. Outra questão é, quando olhamos para o mundo,
A Dinamarca, por exemplo, já vacinou a maioria dos adolescentes entre 12 e 15 anos. Na França, 66% dos jovens entre 12 e 17 anos já foram imunizados com a primeira dose e 52% com a segunda. A Alemanha também iniciou no mês de agosto a vacinação entre esse grupo, devido à variante Delta. Na Noruega e no Reino Unido também já decidiram vacinar o grupo entre 12 e 15 anos. Nos Estados Unidos, a vacinação passou a ser obrigatória para os maiores de 12 anos. E, por último, na China, o governo já aplica vacina em crianças a partir de 3 anos. Isso porque o governo quer vacinar 80% de toda a população até o final do ano. Isso só seria possível incluindo as crianças. Esses dados podem nos fazer estar de frente a uma bifurcação e não entender muito bem o que está de fato acontecendo. Mas uma coisa é fato: a vacina salvou centenas de milhões de pessoas em todo o mundo e ainda vai salvar muitas outras. E sua eficácia já foi demonstrada ao diminuir o número de contaminados, de internações e de mortos em todo o mundo. Sabemos também que o posicionamento do nosso presidente e como as suas opiniões são de convicções pessoais e que não têm embasamento científico nenhum. O que nos resta então é continuar pressionando os governantes a continuar com a campanha de vacinação e esperar que a vacina chegue para todos. Como recomendação, eu digo, vacine-se. Há muitos estudos e pesquisas envolvidas no desenvolvimento de vacinas. Você tem razão em pensar que essa vacina foi desenvolvida bem rápida, mas lembre que, diferente da época do Edward Jenner, vivemos em um mundo globalizado, onde o conhecimento circula com mais rapidez e facilidade, e que os métodos científicos avançaram significativamente para melhorar a nossa qualidade de vida, e que vacinar é um pacto coletivo em nome de um bem maior. É um dever ético de convivência se proteger contra o novo coronavírus. Eu sou Daniel Bramo e esse foi o Embasado Opinião de hoje. Se você gostou, curte e compartilhe com os seus amigos e espero encontrar você na próxima. Valeu!